Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao verso 26 está escrito: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Quando Jesus deu esse conselho para aquelas pessoas que estavam o ouvindo, a época e o contexto eram diferentes. Não havia internet, não havia excesso de compromissos e de informação, não havia pandemias, recessão econômica, e ainda assim Jesus teve que dizer para o povo não se preocupar com as coisas da vida. Se Jesus falou isso para as pessoas daquela época, o que então ele dirá para nós hoje? Analise a sua vida. Cada um de nós possui várias razões para nos preocuparmos, até mesmo com as coisas básicas da vida. Existem muitos motivos para nos gerar preocupação, tanto a nível individual como coletivo. A preocupação geralmente está ligada à satisfação de uma necessidade. E segundo o que Jesus diz, o erro não está em ter uma necessidade satisfeita, mas sim em correr atrás disso. Porque isso nos leva muitas vezes a querer controlar as situações e o curso dos acontecimentos, o que não é saudável para nós. O Pai Eterno conhece todas as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas, e por isso Ele vai supri-las no tempo certo, assim como Ele alimenta e cuida fielmente de seres que sequer são humanos, como os pássaros ou os lírios do campo. Jesus disse que os pagãos correm atrás das coisas da vida, não porque eles sejam inferiores às outras pessoas, mas porque eles não confiam em Deus, pelo fato de não o verem e de o reconhecerem como Pai. O sentimento de orfandade acaba produzindo uma independência que não é saudável, que por sua vez pode desencadear outros problemas. Quantas pessoas não tomam iniciativas por causa do medo, da insegurança ou da ansiedade? Quando não nos sentimos seguros nos braços de Deus, o nosso Pai, a nossa tendência é nos apoiarmos de uma forma equivocada em nós mesmos. E essa atitude pode nos levar à decepção, porque por mais que a gente tente, nós não temos o controle das coisas. Jesus tinha plena segurança no Pai. Ele sabia o quanto era maravilhoso o sentimento de ser filho, e ele quis que nós também experimentássemos isso. O sentimento de segurança é algo contrário à nossa ansiedade e à nossa preocupação. E ele só é gerado através do nosso relacionamento com Deus. Quando passamos a enxergar Deus como Pai e nos entregamos a Ele, nós nos sentimos livres das preocupações. Quando vivemos como filhos, nós não somos dominados e nem escravizados pela ansiedade e pelas preocupações da vida, por mais importantes que elas sejam. Para nós entendermos isso, basta vermos o exemplo das crianças. Elas são inocentes e despreocupadas. As crianças não estão preocupadas com o dia de amanhã, em como elas irão pagar as contas, como haverá comida na sua casa. Elas simplesmente depositam a confiança e a esperança no pai ou na mãe.
Você não vê uma criança dizendo o tempo todo a seus pais que eles precisam comprar alimento para elas ou roupas para ela usar. Talvez essa é uma das razões pelas quais Jesus disse que nós deveríamos ser como as crianças. Deus, o nosso Pai, nos ensina uma grande verdade através do relacionamento terreno entre pais e filhos. A vida que Ele nos deu é sim nossa responsabilidade, mas existe um limite. Quando passamos do limite e começamos a priorizar e a nos preocupar demais com as coisas, estamos nos comportando de uma forma errada. Isso é, agindo como pessoas que não são filhos de Deus. Eu quero convidar você para entregar a sua vida a Deus nesse momento e depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança nele, independente dos problemas que você tiver que enfrentar nessa semana. Lembre-se que Deus é o seu Pai. Ele cuida de você, Ele se preocupa com você e Ele te dará o que for necessário para que você seja vitorioso por mais essa semana. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, reconhecemos que somos teus filhos e pedimos que o Senhor conduza a nossa vida da maneira como o Senhor quiser. Seja feita a tua vontade, Pai. Sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Entregamos ao Senhor a nossa vida, os nossos dias, os nossos problemas, a semana que se inicia. Reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa limitação, mas declaramos que a nossa força vem do Senhor. Podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.